Pensando nesse aspecto, é necessário averiguar as mudanças que ocorrem, para que, segundo essas mudanças, nós possamos implementar as mudanças necessárias para a escola dominical ser compatível com esse tempo que nós vivemos. Veja o que eu estou dizendo. As mudanças que vêm com as ondas de transformações, elas mudam o perfil dos nossos alunos. Ou seja, será que o aluno de hoje é o mesmo aluno de 20 anos atrás? As pessoas desse tempo são as mesmas de 20 anos atrás? Não são simplesmente as mesmas no sentido do nascimento, mas o pensamento humano mudou de forma geral. E o pensamento humano mudando de forma geral, não estou dizendo que isso é certo ou errado, só estou dizendo que ele mudou. Ele transforma a mentalidade das pessoas, as pessoas se tornam diferentes. Então aquilo que para nós era normal, era simples, era natural, para essas pessoas é totalmente diferente. Ou seja, enquanto que nós vivemos em uma época onde eu vivi em uma igreja, e olha que eu sou bem novo, onde era proibida a televisão. Então qual que era o programa alternativo dos crentes, dos adolescentes, das crianças, para ficar em casa? Quase que nenhum, nulo. Era simples a frequência na escola dominical. Mesmo que as aulas não tivessem tanta qualidade, mesmo que as aulas não fossem tão atrativas, mesmo que não houvesse metodologia arrojada, fosse só o cuspe e giz, mesmo que não houvesse recursos didáticos, mas não havia opção. Não havia, queridos irmãos, uma outra alternativa além do programa de escola dominical. Porém, hoje, as nossas igrejas, quase que de maneira geral, possuem liberação de televisão. A televisão foi liberada, o aparelho televisor foi liberado. Então, eles têm alternativas. Hoje tem a internet. Todos estes aparelhos, estes recursos, essas mídias, não são maus em si mesmo. Eles não são maus. Eles não são imprestáveis. A conotação pejorativa dele, quem dá, somos nós, em não saber utilizá-lo em nosso favor, em não saber selecionar a programação. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: se a nossa aula não for atrativa, se nós não tivermos recepção na igreja, se nós não tivermos, queridos irmãos, estímulo e motivação para que as pessoas venham à escola dominical, elas têm N coisas que lhes chamará muito mais atenção para elas ficarem em casa. É isso que eu quero dizer. Os irmãos entenderam? É só isso que eu quero dizer. Elas têm hoje, queridos irmãos, N opções para ficar em casa e não vir à escola. Se a escola não tem qualidade, elas têm coisas muito mais atrativas para fazer em sua casa. Então, não justifica uma escola dominical com um funcionamento anacrônico, ultrapassado, retrógrado. Não justifica. É preciso mudar. É preciso haver mudanças. E estas mudanças, queridos irmãos, quem irá implementá-las? Somos nós. Não são os anjos que vão descer do céu aqui para fazer as mudanças. Somos nós. Com a nossa capacidade que Deus nos deu, com a nossa criatividade, com o nosso amor, é que nós vamos realizar essas mudanças. A escola dominical passou pelo menos por 3 ondas de renovação, de transformações. A primeira onda é a revolução étnica, que vai do Pentecostes até 1783, com a inauguração da escola dominical na sua fase moderna. Porque a escola dominical, irmãos, possui um princípio básico. Qual é o princípio básico da escola dominical? É a educação cristã, a educação religiosa. E isso o povo de Deus faz desde o Antigo Testamento. O povo de Deus faz educação religiosa desde o Antigo Testamento, o que nós chamamos de educação cristã. Então veja, queridos, até o Pentecoste havia um orgulho do povo de Israel, que eles eram detentores da palavra e eles achavam que eram detentores até de Deus. No Pentecoste, Deus populariza a sua palavra, estende a salvação aos gentios, quando aquelas 15 nações que estavam ali representadas, receberam mensagens na sua língua vernácula, pelas pessoas, pelos judeus que foram batizados no Espírito Santo. Ali houve uma popularização do Evangelho e da palavra de Deus, ou seja, houve uma revolução étnica. Saiu a palavra de Deus, se desprendeu do povo de Israel, da raça judaica, e se popularizou para todo mundo. Isso aconteceu, e depois na história, novamente, a igreja
elitiza o ensino da palavra. Em 1783, o jornalista episcopal Robert Reikes, a despeito de todas as críticas, de todos os problemas que sofreu, ele enfrentou as barreiras e colocou a escola dominical como um programa abrangente que hoje nós conhecemos. Mas ele enfrentou uma série de oposições, até de profanador de domingo, porque trouxe crianças que eram delinquentes e futuros marginais para dentro da igreja para aprender a palavra. Ele estava certo, a sua visão estava correta, e a prova disso é o estabelecimento da escola dominical até hoje. De 1517, a segunda revolução, que é a revolução metodológica. A partir de 1517, a educação começou a ser processada de maneira diferente, haja visto a publicação da Didática Magna de Comênios, que vem dessa época. A mudança de ensino, como que se ensina? A mudança metodológica. Não há mais limites para se ousar. E por último, nós estamos vivendo a terceira onda de renovação da escola dominical, que é a revolução tecnológica. É a dinâmica atual, o paradigma em vigência. Se diz com propriedade, queridos irmãos, que o analfabeto do século 21 é quem não sabe lidar com a tecnologia. Se eu, como professor, não sei lidar com um recurso desse aqui, com esse PowerPoint, eu não sirvo para educar os adolescentes e crianças dessa época e jovens. Por quê? Porque eles lidam com isso de maneira muito clara, simples e fácil. Para eles é muito tranquilo lidar com isso. Então quem ou o que determinam as mudanças? As ondas de transformação determinam as mudanças, e o paradigma fixa um modelo que ele capta dentre todas essas mudanças. Ou seja, cada época tem algo que sintetiza o espírito daquela época. Quem aqui já não ouviu falar antigamente da geração Coca-Cola? Houve essa geração quando se criou esse refrigerante, e naquela época as pessoas que tomavam esse refrigerante foram caracterizadas como geração Coca-Cola, que era uma geração que estava se desprendendo de muitos valores. Hoje, queridos irmãos, o que pode exemplificar essa época que nós estamos vivendo é exatamente o mundo virtual, é a internet, os blogs, o Orkut, os sites de relacionamentos, o Second Life. Todos estes elementos virtuais, estas possibilidades tecnológicas, é que sintetizam esse espírito que nós estamos vivendo. E o que o professor de escola dominical precisa fazer? Precisa aprender a lidar com estas tecnologias, para que ele possa, através delas, fazer contato com seus alunos, manter um relacionamento estreito com seus alunos. Por quê? Porque se você conseguir falar a linguagem deles, conseguir se comunicar com eles, o que vai acontecer? Você vai atraí-los, você vai conquistá-los, você vai manter esse relacionamento imprescindível. Aí vem a pergunta: qual é o novo padrão de educação que existe hoje? Qual é o novo paradigma educacional? O que está sendo ventilado por aí? O que está chamando a atenção hoje? Primeira coisa, você pode ler ali? A supervalorização do homem. O que é isso? É o humanismo, sintetizado na frase do filósofo pré-socrático, já muito citado, Protágoras, que disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Porém, nós sabemos que o homem muda. Porém, nós sabemos que o homem não é coerente. Então, o homem não é a medida de todas as coisas. A medida é Deus. Mas hoje o homem é supervalorizado. O aluno recebe uma supervalorização lá fora, enquanto nós aqui dentro da igreja estamos fazendo de tudo para educá-lo, fazendo de tudo para educar os nossos filhos e mostrar que eles precisam renunciar aos desejos pecaminosos da sua mocidade. Lá fora, eles estão sendo ensinados a dar vazão a isso, a simplesmente se prevenir. Só isso. Então quer dizer, qual é mais fácil obedecer? Aquilo que nós ensinamos na igreja ou aquilo que eles aprendem lá fora? É óbvio que é aquilo que eles aprendem lá fora. Então aqui o que nós ensinamos precisa, irmãos, precisa adquirir uma importância enorme na vida desses alunos, porque é muito mais fácil eles viverem uma vida libertina lá fora do que viverem uma vida de santidade aqui dentro. E para isso é preciso que eles venham à escola dominical, mas para eles virem é preciso ter uma escola dominical de qualidade, uma escola dominical que tenha desenvoltura, uma escola dominical que possua qualificações desde a sua recepção até a ministração da aula, até o secretariado, até a tesouraria, até a superintendência. A escola dominical precisa
se desenvolver de maneira qualitativa, porque senão eles não têm nenhuma motivação para frequentá-la, e eles não frequentando vão viver à luz do que o mundo lhes ensina através das suas filosofias. O novo paradigma educacional também, queridos irmãos, é o hedonismo e o narcisismo, ou seja, a pessoa viver só à procura de prazer momentâneo e carnal, transitório. A pessoa viver achando que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, narcisista, egoísta. E o que nós ensinamos aqui? Nós ensinamos algumas coisas básicas que Jesus nos ensinou. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve fazer algumas coisas. Primeira coisa, quem quiser servir a Deus precisa fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Já imaginou o que é isso, irmão? Depois tem que fazer mais o quê? Tomar a sua cruz. E depois, seguir o Mestre. Tudo diametralmente oposto ao que o mundo ensina. Tudo frontalmente oposto ao que o mundo prescreve, ao que o mundo ensina. O que é mais fácil seguir? O que nós ensinamos ou o que eles? O que eles, por causa da natureza pecaminosa. Mas o que é certo seguir? O que nós ensinamos ou o que eles? O que nós ensinamos, é óbvio. Mas o que nós ensinamos precisa ser feito de maneira desprovida de planejamento, sem criatividade, de maneira mal feita? Precisa? Para dizer que é santo? Para dizer que é puro? Não. Nós podemos e devemos ensinar com qualidade, com criatividade, podemos ter uma ótima recepção, podemos ter confraternização na escola dominical aos domingos de manhã, podemos ter várias atividades, podemos fazer diversas coisas. Isso fica por conta do zelo e do compromisso de cada um de nós. Uma outra coisa que marca essa época, esse paradigma educacional, o pragmatismo. O que é pragmatismo? Filosoficamente falando, o educador John Dewey disse o seguinte: o pragmatismo para ele era o seguinte, ele conceituava da seguinte forma: a verdade de uma doutrina consiste no fato de que ela seja útil e proporcione êxito ou alguma espécie de satisfação. Agora veja, será que esse é o critério para nós avaliarmos o que é a verdade? Só aquilo que satisfaz, seja útil e proporcione êxito? Êxito segundo o quê? Não. É claro que o elemento interessante do pragmatismo desse momento é o seguinte, traduzindo para vocês aqui: persistir em um ensino homogêneo, que meramente informa, que não respeita as individualidades cognitivas, os variados estilos de aprendizagem, as variadas formas de se adquirir conhecimento. Persistir em um ensino assim, em que falar é sinônimo de ensinar, não considerando as diversidades que nós possuímos, é escancarar a porta da escola e obrigar os alunos a sair. É como aquele garoto que disse que ensinou seu cachorro a assobiar. Vocês conhecem essa história? O garoto disse que havia ensinado seu cachorro a assobiar, e o seu colega ficou muito curioso com isso. Você ensinou o seu cachorro a assobiar? Ensinei. E os dois ficaram brincando, mas o seu coleguinha não tirava da cabeça aquela história. E quando foi um determinado momento da sua brincadeira, o cachorro apareceu. E o seu coleguinha rapidamente já perguntou: escuta, esse é o seu cachorro? É o meu cachorro. É esse que você ensinou a assobiar? É esse aqui. Então manda ele assobiar para eu ver. Ele falou: eu disse que ensinei, mas não disse que ele aprendeu. Quer dizer, há possibilidade de fazer isso? Você ensinou, mas ele não aprendeu, então você não ensinou. Então, nesse espírito do pragmatismo, traduzindo agora para a linguagem social e prática, você destacar a praticidade do que se está ensinando é uma ótima forma, queridos irmãos, de cativar aluno. Ou seja, se o aluno vier para a escola, ele quer saber o que é que eu faço com esta informação que o professor está me dando. O que eu aproveito disso? O aluno está hoje vivendo um tempo pragmático. Isso não muda, irmão. Não tem como a gente mudar.
eu não vou dizer aqui para os irmãos que nós não deveríamos incentivar, que o amor à palavra de Deus deveria ser um motivo suficiente para que os nossos alunos estivessem frequentando a escola dominical. Isso já é motivo suficiente, o amor pela palavra de Deus. Porém, irmãos, eles precisam aprender a utilidade do que se está sendo ministrado. Eles querem saber. Escuta, vocês vão me ensinar. Vocês viram que coisa maravilhosa no domingo passado? A lição, a promessa do batismo no Espírito Santo. Eu ouvi testemunho de pessoas lá na faculdade onde dou aula. Uma pessoa que disse que após a sua aula orou pelos irmãos e uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Um dos meus alunos me contou isso. E isso aconteceu em escala nacional. Os irmãos já pararam para pensar? Não foi feito campanha, foi só ministrado o assunto. Veja que utilidade. Quem foi ali para a escola dominical recebeu o batismo do Espírito Santo, aquele que teve fé, que buscou, que pediu ao Senhor. Então você tem que se destacar hoje. É necessário destacar a utilidade daquilo que você está ensinando. Para que serve? Eles querem saber isso. Para que presta? O que eu faço com esta informação que você está me dando? Qual a utilidade dessa informação? Os irmãos percebem agora a seriedade disso? Então, se você vai ensinar com quem Caim casou, quantas pregas havia na roupa do sacerdote, e se Adão tinha umbigo ou não, é informação morta, é informação desnecessária que não tem nenhuma relevância. Então precisa se buscar relevância das nossas informações, e elas estão na Bíblia. É só nós valorizarmos e assim as ensinarmos. O que nós podemos fazer diante desse novo paradigma? Diante do desafio instaurado pelo novo paradigma educacional, o que a gente precisa fazer? Primeiro, devemos analisar esse momento através das lentes da cosmovisão cristã. O que nós podemos aproveitar desse tempo em nosso favor, em nosso benefício, em benefício da escola dominical? Irmãos, as pessoas mais do que nunca estão vazias. Elas buscam satisfação na plástica, na cirurgia plástica, na estética, não encontram. Buscam satisfação no dinheiro, não encontram. Buscam satisfação nas academias, não encontram. As pessoas estão correndo pela busca de satisfação do seu vazio interior. E o que nós podemos fazer? Dar-lhes algo que pode preencher as suas vidas, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ministrada na sua integralidade, na sua inteireza, de maneira muito prática, de maneira sábia, de maneira, queridos irmãos, agradável, que seja bom para as pessoas ouvir. É maravilhoso isso. Devemos aproveitar a crise e a oportunidade, porque a crise sempre anda junto com a oportunidade. A crise do homem oportunizou a Deus mostrar o seu amor pela humanidade ao dar o seu Filho Jesus para morrer por nós. E por fim, ou finalmente, utilizar a força desse momento e a sua influência em favor da educação cristã. Ou seja, cada vez que você reforça os benefícios práticos de se frequentar a escola dominical, você está reforçando um pensamento que eles possuem, ou seja, eles gostam de informação prática. Cada vez que você reforça isso, você está aproveitando o espírito do momento, mas você está aproveitando em favor da educação cristã, ao mostrar o valor imprescindível do aprendizado da palavra de Deus. Quais mudanças a terceira onda de renovação trouxe à escola dominical? Pelo menos 4. Primeira mudança, trouxe uma mudança estrutural. A escola dominical, nessa terceira onda de renovação, ela tem que mudar a sua estrutura organizacional. Não estou falando de estrutura física. Estou falando, na verdade, da superestrutura da escola dominical, ou seja, daqueles elementos que dirigem a escola dominical em questões de valores, de ideias, de princípios, de política, de funcionamento da escola. Ela precisa mudar. No meu entendimento, aquela visão antiga de superintendente, secretário, tesoureiro, professor, não funciona. É necessário organizar a escola dominical em 4 esferas organizacionais. E você pode anotar, porque não está aqui no seu manual. Está no meu livro, mas não está no manual. Primeira esfera, organização administrativa. Lá no livro tem os elementos que compõem essa administração, ou essa organização administrativa. Tem os elementos que compõem, e as pessoas que devem compor. Segunda, organização física, que vai cuidar exatamente da parte predial. Terceira, organização pedagógica, que vai cuidar exatamente da educação
da orientação pedagógica da escola. E quarto, organização da equipe. Irmãos, o maior problema que a gente tem hoje em corporações é a falta de coesão entre uma equipe. Uma equipe em desordem, uma equipe fora de sintonia é um desastre. É uma Babel indecifrável, que não tem solução. Já pensou cada um puxando para o seu lado? O que vai dar? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter diversidade. A diversidade é algo que até Deus mesmo que criou. Porém, queridos irmãos, o objetivo tem que ser um só. O objetivo da equipe deve ser único. Agora, a forma de cada um fazer, tudo bem. De forma que seja correta, pode-se fazer. Então veja, esse ciclo organizacional, esse novo ciclo de gestão de escola dominical é um ciclo que eu proponho.